Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. E isso significa para nós uma grande bênção, uma grande resposta. As pessoas não sabem, mas elas vivem de uma forma que são escravas do diabo e vão para o inferno. Isso é um destino que não tem como mudar, não tem jeito. Mas o próprio Deus, muito rápido, ele nos deu uma promessa de que iria mandar o Cristo para resolver esse problema. Então Cristo veio, e como estava escrito na Bíblia, ele foi crucificado, e como estava também escrito na Bíblia, ele ressuscitou. Todas as religiões, qualquer religião, quando morre, acabou. Mesmo pessoas que são muito boas, elas morrem. Então, não existe vida nessas religiões. Na religião, não existe vida. A religião não tem poder para vencer Satanás. A religião não tem poder para que você vença sobre você mesmo. Somente Cristo, somente Deus venceu o diabo. E essa prova é que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então hoje nós vamos nos lembrar de que Cristo ressuscitou e vamos agradecer a isso. Jesus veio e ele próprio disse que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas os discípulos, foi a primeira vez que eles escutaram essa conversa e eles não acreditaram nisso. Como assim ressuscitar se você já morreu? Mas Jesus, depois, do jeito que ele tinha falado, depois que ele foi crucificado no terceiro dia, ele ressuscitou. E durante 40 dias, Jesus ressuscitado apareceu mais de 10 vezes na frente dos discípulos. Os discípulos não criam que ele ressuscitaria. Mas aqueles discípulos que não acreditavam que ele ressuscitaria, eles viram com os olhos deles Jesus por 40 dias, mais de 10 vezes aparecendo e conversando com eles. E o apóstolo Paulo, ele nem viu Jesus sendo crucificado. Ele, na verdade, prendia os discípulos que falavam que Jesus ressuscitou, desde a Síria a Damasco. Ele era quem perseguia esses discípulos que falavam isso. Mas naquele momento, Jesus apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, uma luz mais forte do que o sol aparece para Paulo. E ele percebeu, essa voz é de Jesus Cristo. Ele percebeu que era a voz de Cristo. E naquele momento ele caiu. E naquele momento, Paulo, ele se tornou um discípulo de Jesus que começou a falar que Jesus ressuscitou. Na Bíblia está escrito que mais de 530 pessoas viram Jesus ressuscitado. Então, Jesus ter ressuscitado não é uma historinha,
não é uma teoria, é uma verdade. Então, nós estamos em 2022. Será que o mundo todo, através do nascimento de uma pessoa, é resolvido todas as regras do mundo? Sim, Jesus Cristo. Por que hoje é 2022? Porque é contados anos no momento que Jesus morreu. Então hoje é domingo e hoje é folga e todo mundo faz folga no domingo. Por que domingo é folga? Porque é o dia, domingo foi o dia que Jesus ressuscitou. E todo o mundo faz folga no domingo, porque todos é para adorar a Jesus nesse dia. Então, com certeza não é errado que Jesus ressuscitou. É uma verdade. E todo aquele país que testemunha de Jesus é um país abençoado. Porque através da ressurreição de Jesus, ele solucionou nossos problemas, nosso problema original. Ele perdoou nossos pecados. Ele nos tirou de ir para o inferno. Jesus é o Cristo. O Senhor ressuscitou. Quando você declara isso, você é liberto da escravidão, do pecado. Nós não somos humanos de 2000 anos atrás. Nós não podemos ver Jesus com nossos próprios olhos, mas quando nós cremos, essa resposta ela vem sobre nós, ela vem dentro de nós, essa verdade. Aquele que estava nos fazendo sofrer, nós vemos que ele é destruído. Nós podemos experimentar essa liberdade. Nós podemos experimentar essa salvação. Nós podemos experimentar que nós fomos libertos do inferno. Porque isso é o reino de Deus. Isso é o céu. O céu, no céu não existe Satanás. Não existe pecado, não existe maldição. Não existe inferno, não existe morte. Mas nós, antes de morrer, depois de morrer nós vamos para o céu, mas nós podemos antes disso desfrutar do céu aqui. Então o evangelho é tudo de bom. A religião não consegue resolver isso, a ciência não consegue resolver isso. Ninguém consegue resolver isso, mas Jesus Cristo, que pode resolver, ele ressuscitou. Jesus Cristo solucionou os nossos problemas naquela cruz e ele ressuscitou. Mas muitas pessoas no mundo ainda não sabem dessa verdade. Por isso estão sofrendo. Por isso estão sendo afligidas por Satanás. Eles estão sendo afligidos pelo pecado. Eles estão sofrendo dentro do medo, da preocupação. Por isso, sempre o coração e a mente deles estão perturbadas. Então, no Japão, muitas pessoas estão enfermas psicologicamente, a maioria das pessoas. E esse problema já foi solucionado há 2000 anos atrás, mas eles não creem, porque eles não sabem disso. Primeiro, nós vamos agradecer, porque nós fomos libertos de tudo isso.
Jesus, ele destruiu as obras do diabo. Ele morreu na cruz e ressuscitou. E ele perdoou nossos pecados. Ele destruiu a morte, o inferno, que era para onde a gente ia ir. Que você possa crer nisso. Que você possa experimentar isso. Isso não é algo para você aprender, porque o evangelho é algo para você crer. Você crê e desfruta dele. Você crê e se torna uma testemunha de Jesus. Amados, todos vocês são testemunhas de Jesus, testemunha de que ele ressuscitou. Então, primeiro, o Cristo ressuscitado. Então, Jesus ressuscitado, durante 40 dias, ele falou sobre uma coisa. Sobre o reino de Deus. No reino de Deus não tem o diabo, não existe força para a morte nem o pecado. Por quê? Porque Satanás, Jesus já venceu Satanás, a morte e o pecado. Então nós que cremos nesse Jesus, nós não estamos no céu, mas nós podemos, nesse momento aqui na terra, desfrutar do reino de Deus. Mas o problema é que nós estamos vivendo no reino de Deus, mas muitas pessoas estão vivendo como escravas do diabo, sofrendo, escravas do inferno. Então, Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos e disse: eu, naquela cruz, como rei, sacerdote e profeta, eu destruí o pecado, a morte, Satanás, e agora eu quero dar para vocês essa mesma função e quero fazer vocês se tornarem a minha testemunha. A sua vida não se preocupa mais com o que você vai comer ou o que você vai vestir. Que você possa ter uma vida que você vai ser o meu representante. Não viva para coisas que não têm valor, mas que você possa viver pelo reino de Deus. Não fica preocupado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, que você possa fazer a coisa que tem mais valor. Então, em 1 Pedro 2:9, está escrito, vocês são os sacerdotes eleitos, foram chamados para o reino de Deus, para tirar as pessoas que estão perdidas para a luz. Jesus veio exercer Cristo e ele foi crucificado na cruz, ele sofreu naquela cruz. Então, um filósofo foi procurar por que Deus enviou o filho dele para morrer por nós. E ele disse que tinha que descobrir qual foi as funções que ele fez. Na verdade, é algo muito valoroso entender por que Deus mandou o próprio filho dele
vir fazer isso. Porque as funções que ele ia exercer são muito poderosas. Porque como rei, ele veio esmagar Satanás, destruir as obras de Satanás. E isso que ele fez, que ele exerceu naquela cruz, precisa ser continuamente feito. Porque todo o mundo precisa se tornar o reino de Deus. Mas naquele momento, Jesus, ele não podia estar em todos os lugares da terra, certo? No mesmo momento. Mas, quando ele morreu na cruz e ressuscitou, ele terminou ali a função dele como Cristo. Ele exerceu. E ele foi levado para o trono, à destra do Pai. Mas agora, restou os discípulos dele aqui na terra. E eles são chamados para exercer essa função aqui na terra. Continuar exercendo. Então, todos os discípulos de Jesus saem do lugar que eles estão e vão para os confins da terra, vão para outros lugares como testemunha. Então, Jesus agora vem como Espírito Santo para estar conosco sempre. Porque Jesus está conosco como Espírito Santo, dentro de nós. Porque, a partir de agora, a nossa vida tem que ser de rei, sacerdote e profetas. Então, não é mais uma vida carnal que você tem que viver para isso. Deus confiou para nós o reino de Deus. Então, nós somos reis, sacerdotes e profetas. Essa é a nossa função. Muitas pessoas agora, nesse momento, são escravas do diabo, estão vivendo dentro de preocupações, de aflições. Eles estão com medo da morte. Ou seja, a vida deles é preocupação. Vivem assim. Vivem adorando, idolatrando. Isso é porque eles são escravos do diabo. Não tem como eles ter outra vida. Mas nós podemos repreender, amarrar, esmagar Satanás através do nome de Jesus. Em Lucas 10:19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Nada lhe fará dano. Nós recebemos essa autoridade. Nós recebemos a autoridade de Cristo. E a nossa vida é desfrutar dessa autoridade. No momento que você crê que você realmente tem a autoridade de um rei, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Nós também recebemos a bênção de ser sacerdotes. O sacerdote é uma pessoa muito importante, porque o sacerdote é aquela pessoa que adora a Deus. Porque o sacerdote está orando, as pessoas são abençoadas. O que um sacerdote ora, com certeza Deus responde. Foi dito que existem muitos sacerdotes. Nós todos somos sacerdotes. Vocês estão, nesse momento, cultuando a Deus, adorando a Deus. Isso é um privilégio que você recebeu. Você pode, nesse momento, receber a paz. Você pode desfrutar da paz de Deus. Nesse momento que nós estamos adorando.
Lá na nossa casa, no nosso local, Deus começa a trabalhar. Enquanto nós estamos adorando aqui, Ele nos abençoa. E não é só isso. Ele começa a trabalhar em todas as coisas que nos envolvem. No Antigo Testamento era assim. Se não existisse um sacerdote, as pessoas trabalhavam, suavam e não vinha bênção. Antigamente, na Europa e nos Estados Unidos, todos adoravam a Deus. E esses países foram os maiores países naquela época. Mas olha, eles pararam de adorar a Deus e olha a destruição que está acontecendo no país deles. Porque enquanto nós estamos aqui no culto, Deus vai destruindo todas as forças malignas. E o sacerdote, ele também tem a função de pedir a Deus. Na Bíblia está escrito que Abraão foi um sacerdote. Sodoma e Gomorra era um país que estava muito longe de Deus, fazendo coisas horríveis. E Abraão, como sacerdote, intercedeu por aquela cidade. Então Deus escutou o pedido de Abraão. Mas Abraão, ele perguntou para Deus, ele foi ousado: Deus, se tiver pelo menos um que é justo, o Senhor vai destruir ainda esse lugar? Nesse momento, no Japão, está tendo muito terremoto. E muitas pessoas que estão morando em outros países estão preocupadas com o que está acontecendo aqui no Japão. O meu amigo, ele viu um vídeo, não é um vídeo verdadeiro, um vídeo que mostrava que o Japão vai ser destruído por um terremoto. E ele me ligou preocupado. Sim, independente do tamanho do terremoto, se der um terremoto muito grande no Japão, realmente ele vai ser destruído. Então, muitos cristãos, eles ficam perguntando, por que no Japão tem tanta destruição assim? Porque eles são idólatras, eles não creem em Deus, eles adoram deuses. Mas, mesmo que o Japão seja um país que idolatra tanto assim, nós podemos ser como Abraão e falar para Deus: Deus, mesmo que o Japão seja assim, nós vamos nos levantar e interceder por ele. Por favor, abençoa ele. E com certeza Deus ouve. Deus vai ouvir a nossa oração. Através do sangue de Jesus, Jesus vai perdoar e vai levantar o Japão como um país que vai levar o evangelho para todo o mundo. Deus, quando a gente pede para Deus, que não venha destruição sobre esse país, perdoa-os. Nós fomos chamados para fazer isso. Nós somos sacerdotes. Você pode orar pela sua casa, pela sua vizinhança. Com certeza Deus vai responder essa oração. Mas os problemas vêm quando a gente não exerce a função de sacerdote. Nós somos profetas. Nós recebemos uma missão, a missão de anunciar o evangelho para todas as pessoas.
O diabo, ele já foi amarrado. E os pecados dessas pessoas já foram perdoados. Então agora só falta a gente anunciar o evangelho. Anunciar as boas novas para ela. Então, independente do nosso trabalho ou dos nossos estudos, não é tudo isso não é para nós. Tudo isso é para Deus, é para que a gente possa evangelizar as pessoas através do nosso trabalho. Eu sou um profeta. Eu fui chamado para ser profeta, para anunciar o evangelho de Deus. Se todos nós temos essa consciência, nós vamos ser muito abençoados. Mas muitas igrejas, eles não sabem que eles receberam essa função. Eles não sabem que através deles, eles vão fazer a função de Deus. Eles não sabem que Deus está trabalhando através deles. Quando nós exercemos a nossa função de profeta e falamos que Jesus ressuscitou, nós somos abençoados. Então, nós não precisamos nos preocupar com o que vamos comer ou com o que vamos vestir. Ele falou para que nós não ficássemos vivendo pelo que comer, mas pelo evangelho, pela palavra, para anunciar o evangelho. Para que você viva para solucionar o problema original na vida das pessoas. Então, lá em Atos 1:8, ele disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Como está escrito aqui. A gente não vai fazer pela nossa força. Ele mesmo vai fazer a gente se tornar testemunha dele. Porque Jesus que ressuscitou está vivo e ele vai fazer com que nós nos tornemos testemunha. O Jesus ressuscitado, ele está dentro de nós como Espírito Santo agora. E ele vai fazer tudo acontecer. Quando você crê nisso, é só crer nisso. E você vai ver começar a acontecer na sua vida. E o que é crer? É orar. Então, através da oração, nós vamos desfrutar dessa verdade. Através da oração 9:3. O que é a 3? Trindade de Deus. Que a Trindade está comigo, está dentro de mim, vive comigo. E que esse Deus está comigo 24 horas do dia. A prova de que Jesus ressuscitou é porque ele vive dentro de nós. E que nós vamos ser testemunhas dele. Que nós vamos viver como sacerdotes, porque nós adoramos a Deus. Nós vamos desfrutar do melhor bênção de ser filho de Deus. E isso significa a bênção do trono. Quando o próprio Deus vem dentro de nós, essa é a bênção do trono. E então ele nos dá poder para nós exercermos essas funções. Vou repetir. Ele disse, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. No começo, você pensa, com a minha força eu não vou conseguir fazer isso. Mas, conforme for indo, você vai ver que é o próprio Deus que vai fazer acontecer. Em Mateus 28:20, ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Marcos 16, 20. Ele diz: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Isso é uma verdade. Então, o que nós precisamos é crer nessa verdade, que Deus está conosco. E desfrutar disso, dessa verdade, através da oração. Eu não vou viver pela minha força. Eu não vou trabalhar pela minha força. Eu não vou estudar pela minha força. Eu vou fazer tudo isso pelo poder que Cristo me dá. Eu sei que tem muitas coisas para você se preocupar, mas não precisa se preocupar, porque o próprio Jesus vai fazer todas as coisas acontecerem e vai te tornar uma testemunha. Nós somos filhos de Deus. Nós recebemos a função de rei que repreende Satanás. Nós somos sacerdotes. Nós somos profetas que vamos anunciar esse evangelho. No momento que nós cremos nisso e desfrutamos disso, a Trindade de Deus, ele nos dá uma prova. Então, que você possa, todos os dias, desfrutar dessas experiências com Jesus ressuscitado. Deus nos chamou para que o Japão possa ser evangelizado e, através do Japão, o mundo todo. E eu creio que Deus vai abençoar cada um. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos. Jesus ressuscitado está conosco e nós te agradecemos. Nesse momento, encha-nos com teu Espírito Santo. Que nós possamos desfrutar de que Jesus está conosco e que nós possamos também, Senhor, desfrutar do reino de Deus. E que o Senhor possa, Senhor, amarrar aquele que nos deu problema. Mas nós te agradecemos porque o Senhor enviou o seu Filho para solucionar todos esses problemas, Senhor, da nossa vida. Que nós possamos repreender a escuridão, Senhor, as trevas, e que possamos, como sacerdote, orar por todas as pessoas, Pai, que sejam livres. Em nome de Jesus, amém.